Hoje a gente vai falar sobre nutrição com o incrível Marcos Hirata. Prazer, Marcos. Prazer é Obrigada por estar meu, aqui. prazer é meu. Obrigado pelo convite, prazer conhecê-la finalmente. Pois é, finalmente. Eu Uhum. sempre digo que a base de todo o tratamento que a gente vai fazer, independente se for de doença crônica, se for da obesidade, a base é sempre o que é maior lá embaixo do triângulo e sempre é a alimentação. Como que você acha que interfere a alimentação da criança na infância? Então, a alimentação dos pais, o que ela come em casa, interfere no crescimento e na vida adulta dela. É, a alimentação na infância, assim, na verdade o pai, vamos começar assim, os pais, eles são o principal modelo da criança, né. Obviamente eles são o modelo, então tudo que eles trazem para a criança fica como o exemplo, o primeiro exemplo. E a alimentação nessa fase ela também passa por isso, né, então a cultura da casa vai influenciar totalmente no hábito da criança, no paladar da criança. O modelo que os pais têm quanto à criança, como eles reforçam a criança com comida, se a criança chora e eles vão lá e levam a criança para comer um doce, tomar um sorvete, dão alguma comida para ela. Isso também vai trabalhando na criança ali comportamentos, sentimentos. Então, a influência dos pais sobre a nutrição desde a infância, ela não fica só no aspecto físico, né, fisiológico, sobre crescimento, sobre altura e estatura, né. Até porque isso é bem influenciado também por fatores genéticos. Mas ela vai para um campo muito mais profundo, que é a própria socialização em si, né, a vontade que essa criança vai ter de comer coisas diferentes e saudáveis no futuro ou não, né, então isso tem um papel muito grande, mas também a relação sentimental que essa criança tem com a comida, né, porque, é bem interessante, assim, por exemplo, eu atendo mais pessoas adultas, né, eu atendo adolescentes de 12 anos para frente, mas atendo mais pessoas adultas, e é muito comum, assim, você chega qual que é o comportamento do adulto, Giovana? Ele chega, tem gente que fica ansioso e come, tem gente que fica ansioso e não come. Qual que é a explicação, né? Você vai falar assim: "Ah, Marcos, é essa socialização alimentar, é esse sistema de recompensa que pode acontecer desde a infância?" Olha, não posso te alegar 100%, sim, eu não me arriscaria a dizer isso aqui, mas com certeza tem influência, Mas não é com verdade? certeza também não é só genética, né. Eu Com vejo por mim certeza não. mesma, eu sou a última das últimas, então eu sou a caçula da minha mãe, que é a caçula. Então eu fui mimada a minha vida inteira, pelos meus avós, pelos meus tios, pelas minhas primas. Minhas primas são muito mais velhas que eu, então toda vez que elas vinham me visitar, era mimo. Trazia doce, levava no shopping, levava a passear, e eu era uma pessoa que tinha uma seletividade alimentar surreal, assim. Eu só comia arroz e farofa, era Uhum. isso. E o mais incrível é que a minha mãe deixava. E a minha mãe é psicóloga, meu pai é médico, assim, eu vim de uma família que a gente foi, teoricamente teria que ter uma Bem base embasada. muito embasado, e mesmo assim a minha mãe deixava. E a Uhum. minha irmã, que é mais velha, não. A minha irmã come fruta, verdura, cresceu até 1,80 m, é magra, é maravilhosa, esbelta. Então assim, não é muito só genética. Sim. Hoje em dia eu atribuo. Óbvio que não é só isso, né, mas assim, eu atribuo de eu ter crescido menos pelo fato de eu não ter tido uma alimentação mais saudável na Mais infância. completa, É, com certeza. mas a minha mãe deixava, Uhum, e eu era muito mimada, então eu ia na casa da uhum. minha avó: "Ah, a Giovana pode. Ah, a Giovana é a caçula, ela pode". As minhas primas até elas já sabiam já: "Ah, a Giovana pode". Então assim, eu sempre podia comer. Eh, tive só um despertar quando fui morar sozinha, quando fui fazer intercâmbio, que eu vi que eu não era mimada lá Com fora. quantos anos? Isso eu já tinha 15 anos. Uhum, Então, com 15 anos é que eu comecei a comer verdura, por exemplo. Eu sim. não comia verdinho. O meu pai falava que quando a gente viajava, ele tinha que aprender a falar em outros lugares: "Ah, pode o sanduíche sem verdinho". Uhum. Então é muito. Não é só genética. Sim, E assim, sim. não culpo meus pais por isso. Eu é que era rebelde e não comia. Mas, não é influencia muito na vida, porque eu fui uma criança com sobrepeso, eu tive uma adolescência beirando a obesidade e depois dos meus 20 eu fiquei obesa. Uhum. Então assim, e aquela coisa, teve um gatilho emocional, fiquei triste, comi. Comi, 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 a ponto de engordar 30 quilos. Então assim, realmente,
A minha irmã não, teve o gatilho emocional, emagreceu 30 quilos. Será que, também tem essa influência? Ah, ela Com certeza tem, não é com só certeza tem. psicológico, Não, né, é com uma coisa certeza. que E embora você não culpe seus pais, eles tinham esse papel, né, esse papel ele é dos pais, né, então, eh, claro, tudo bem, assim, a gente entende que possivelmente, talvez na sua vez eles tinham menos tempo, eles podiam se dedicar menos, versus o primeiro filho, porque o primeiro filho é diferente do segundo é filho, né, do verdade. terceiro, do É, quarto. Você é a eu sou a segunda? segunda. Então, o primeiro filho, assim, é Eles querem é todo aquele mundo quer fazer susto, certo, né, né. tudo você quer fazer tudo certo, você ferve a água serve ela no temperatura que tem que Sim. ser servida. Eu acho que o segundo filho, a pessoa chega e vê, assim, que o primeiro ele passa, ele sobrevive, então o Deu segundo certo. ele vai. Uhum, Claro, mas tem isso também, tem uma dinâmica de tempo diferente, né, nossa vida, nosso tempo, ele é diferente quando a uhum. gente tem filhos, né, então a dedicação que a gente tinha para nós mesmos, ela não é só uma dedicação para nós mesmos dentro de casa. Então eu entendo que existe um universo de coisas que podem ter acontecido e influenciado, Sim, desde o próprio cansaço, sim. né, vamos falar lá, vamos entrar no metabolismo, no sono, em várias coisas, nasceu a Giovana, gente, vamos. A Giovana não quer comer banana. Não, Ah, deixa sem banana. deixa assim Ela não comer. quer alface. Não, Exatamente. deixa. E o primeiro, a sua irmã, não. Não, vamos comer, ó. Aham. Pica, Eu lembro que corta. tinha muita, moeda de troca em casa. Então, se Uhum, você comer um alface, eu te dou um CD de Sandy Júnior, por uhum, exemplo, assim, era uma moeda uhum. de troca, porque, o segundo filho ele consegue manipular bem, assim, os Sim, pais. Eu acho que tem toda essa influência. A gente consegue manipular os pais, o caçula sempre consegue acaba conseguindo o que quer, né. E isso custa a nossa alimentação, com sim, certeza. com certeza. Aí você vai a criança, ela é muito esperta e ela vai entender por onde ela consegue fazer essa manipulação, né. Aham. Isso que é assim, os pais eles também têm que acender quanto a isso, perceber isso, na verdade, até assim, essa relação que você falou, não da sua família, eu digo amplamente falando. Você ir lá e reforçar o seu filho com doces, com sobremesas, né? Então você presentear ele, na verdade, com isso, é uma coisa legal, é gostoso. Poxa, é a coisa mais gostosa você ver o seu filho feliz porque ele está tomando um sorvete, né? Só que se você sempre usar isso como uma moeda de troca, você acaba ali criando no seu filho um problema, na verdade. Então você, em algum momento, ele sempre vai cobrar de você alguma moeda, né? E Exatamente. às vezes não vai Aham. mais ser sorvete, às vezes É, essas moedas vão começar a ficarem um pouco mais caras, né? Então, exatamente. assim, ele não pode ser só motivado a isso, né? Então, mas tem toda esse amplitude de influência, Sim. é muito grande. Eu tive essa mudança de estilo de vida, esse clique, quando fui morar fora e vi que o mundo não era, o mundinho que eu vivia aqui, sendo mimada por tudo e por todos. Eh, no teu consultório, na sua vivência clínica, geralmente as pessoas chegam já com esse clique, alguém leva, obriga essas adolescentes a irem, ou isso acontece depois, assim, na vida adulta? O que que geralmente as pessoas procuram? Por que as pessoas procuram essa mudança? Tá, bom, eh, no caso das adolescentes, igual você falou, a maioria dos que vão, eles já têm algum objetivo em mente, Uhum. sabe? Então, até essa fase que você falou, que você viveu isso, né, cerca ali dos 15 anos de idade, da adolescência, o adolescente tem um despertar pro eu. Ele começa a ficar muito mais vaidoso, mais preocupado com as coisas, então ele Uhum. desperta nisso essa vontade de ficar melhor, esteticamente, principalmente esteticamente Sim. falando, né? Uhum. Então, quando são adolescentes mais novos, assim, entre a pré-adolescência, eu vejo que eles são muito motivados por alguma atividade que eles já fazem. Então, normalmente eu atendo pré-adolescentes que fazem exercícios já. Uhum. Então, ou eles jogam tênis, ou eles fazem balé, eles jogam futebol. Eles fazem algum tipo de atividade e percebem que aquela atividade vai melhorar se eles se alimentarem melhor. Eles começam a ter essa conscientização, ou alguém conscientiza eles, e aí sim eles vêm. Aham. Você sabe que eu tive um gatilho agora que você me falou? Eu sempre fui de fazer muito exercício físico, dançava, fazia street dance, fazia balé clássico, fazia balé contemporâneo. E a minha equipe de balé, ela sempre competia, então a gente ia pra São Paulo competir pelo Marista.
E o engraçado é que eu sempre fui muito ativa nisso, só que eu sempre ficava pra trás. Por quê? Porque eu era gorda mesmo. Uhum. As professoras me colocavam pra trás, porque eu era gorda. Eles Sim. não queriam ter uma referência de uma menina de, sei lá, Uhum. 13, 14 anos, gorda na Sim. frente. Quando eu fui fazer meu intercâmbio, eu continuei a dançar lá, porque pra mim era natural fazer tudo isso. Por mais que eu me alimentava mal e estava sempre acima do peso, eu sempre me exercitei muito. E uma vez eu fiz uma apresentação de fim de ano, né, nesse lugar onde eu estava, que eu morei na Alemanha, e chegou uma moça que eu não conhecia, não, né, não fazia ideia de quem era. No final da apresentação, eu falou assim: Nossa, você dança tão bem, pena que você é gorda, né? Desse jeito. Eu queria Uhum. matar ela, estrangular ela, mas foi exatamente. Na verdade, não foi por isso, porque eu não me importava tanto, né? Mas foi ver que a obesidade ela atrapalhava no meu dia a dia, no Sim. sentido de. Não era só estética, era pessoas desconhecidas chegando pra você e falava assim: Nossa, se você fosse magra, seria Uhum. diferente, né? Uhum. Você conquistaria mais, né. Aham, você ficaria na Se frente. posicionaria Uhum, mais. com certeza. Com certeza. Ainda mais o balé que tem uma cultura tão forte, né, Sim. estética, né, ele tem uma Uhum. cultura estética extremamente forte, Eu né. acho que hoje em As dia. bailarinas magras, quando elas chegam ali em algum evento de balé, elas veem bailarinas mais magras ainda, E e delas querem ficar mais magras. elas Aham. já se assustam com aquilo ali, né, num Sim. sentido de: "Nossa, eu não tô tão magra quanto eu Uhum. deveria estar", né. Então, realmente, ali, Sim. você estava em meio a uma cultura ali Aham. extremamente exigente, em Sim. primeiro lugar, né. Exatamente. Isso na adolescência. E na fase adulta, assim? Quando uma pessoa chega pra você na fase adulta já, eu digo assim, dos seus 25 pra cima, qual Uhum. que é o clique que você acha que eles que dá, assim, ao ponto deles procurarem? E É, continuarem um o tratamento? Porque procurar é muito fácil, né? A gente sempre procura e acaba nunca continuando um tratamento. sim. O clique normalmente é por alguma dor, né. Eu digo, dor da autoestima mesmo, dor é sempre movido a Uhum. dor ou sonho, Sim. Aham. né. Então, resumidamente falando, igual lá na adolescência a gente percebe que é mais movido a sonho. Uhum. Normalmente na fase adulta, é mais movido à dor, Sim. né. Então a pessoa tá com um nível de incômodo muito grande com ela mesma, principalmente relacionado à autoestima, ou relacionado às funcionalidades dela. "Ah, tô muito cansado, eu tô muito assim, eu tô muito não me sinto bem, não consigo fazer mais as coisas do jeito que eu fazia", aí ela desperta. Porque tem gente que pode estar nessa mesma situação, mas não desperta, mas normalmente eu vejo que o maior motivador é o despertar. Aparece gente lá sem ter o clique? Aparece. Uhum. Esperando que você dê o clique nela? Aparece. Então, assim, qual que é a eficácia para essas pessoas que não têm o clique? Ela é um pouco mais baixa, sabe? Ela é um pouco mais baixa. Então, porque a pessoa que tem o clique, é mais fácil você coordenar os primeiros passos, e os primeiros passos são os passos mais difíceis para quem está parado. Uhum. Na verdade, Uhum. para quem está lá se alimentando mal, fazendo um monte de coisa ali que, faz com que ela acumule processos inflamatórios, durma mal, com que o corpo não funcione bem. Então Sim. você começar a fazer um processo, o corpo sente muito esse processo, não é verdade? Uhum. Então Eh, Agora a pergunta mais polêmica. Vou contar uma história antes. Hoje, todo mundo tá tomando as canetas emagrecedoras. Elas pegam no Paraguai, pegam do colega, pegam na farmácia, pedem pro amigo fazer a prescrição, enfim, todo mundo tem acesso. Eu estava conversando semana passada com uma pessoa que estava em uso da caneta emagrecedora, da tirzepatida manipulada. E daí ela falou pra mim assim: "Ai, nossa, mas eu vou ter que ficar tomando o resto da vida?" Eu falei: "Tá, mas o que você tá fazendo pra mudar isso, né? Pra não ter que usar para o resto da vida?" "Ah, nada, né, tipo, tô usando." uhum, Então ela não mudou a atividade, não começou uma atividade física, não mudou o estilo de vida, queria pedir um lanche no meio da tarde, tipo assim: "Como assim? Você tá tomando Monjaro e tá pedindo um lanche no meio da tarde com batata frita?" "Ai, tá chovendo, quero tomar um lanche." Isso foi agora, tá, sábado. aham, E daí eu peguei e virei pra pessoa e falei assim: "Querida, meu amor, a caneta, ela veio pra te dar um incentivo, pra te na verdade, quase pra te ensinar que você tem que mudar o seu estilo de vida e você tem que comer melhor. Ela uhum, não é pra sempre e ela não pode ser muleta." sim. Mas as pessoas hoje em dia, elas usam como muleta mesmo. Elas usam, emagrecem 5 quilos, 10 quilos, engordam de novo, porque não mudam o estilo de vida.
não faz atividade física. E o pior é que as pessoas que estão consumindo, assim, o que eu vejo no geral, assim, não as minhas pacientes no consultório, porque eu vou puxar a orelha delas se fizerem isso. Mas as pessoas que estão consumindo sem orientação médica ou sem um tratamento eficaz, elas simplesmente consomem e não mudam nada. Sim. Passam mal, cai cabelo, tem Desmaiam. todos os efeitos colaterais, Uhum. de uma pessoa que não sabe nem o que comer, porque às Sim, vezes tá, usando a tirzepatida e tá comendo batata frita. sim. Igual a colega lá que pediu a batata frita porque estava chovendo. "Ai, que delícia, eu vou comer uma fritura". O que que você vê assim, foi uma revolução que veio agora, né, assim, de uns 1 ano pra cá. As pessoas já devem chegar no seu consultório já falando: "Ai, tô tomando", Ou com ou com vontade. vontade de Uhum. tomar. O que que tá rolando, assim, no consultório que você vê? É, eu vejo os 2, né, até mesmo porque, como você falou ali das suas pacientes, os pacientes que vão no consultório, eles já estão buscando conscientização. Uhum. Então, realmente, assim, fora dos consultórios, eu vejo que o problema é muito maior. Claro que dentro do consultório pode ter um ou outro ali que ele Sim. participa desse grupo de pessoas que usam como muleta. Uhum. Eu acho assim, hoje a pessoa ela tá vivendo um momento, uma oportunidade, querendo ou não, ela compra uma cirurgia bariátrica na farmácia, Aham. né? É. Ela compra uma cirurgia bariátrica na farmácia e começa a usar isso em casa. Então, a caneta, essas injeções, elas entregam o resultado de uma cirurgia bariátrica. Então, a gente tem no mercado hoje um acesso a uma coisa que dá muito resultado de fato, não é verdade? Só que por que que eu digo que são o problema tá um lado tá, de um lado é problema e de outro lado não. Porque daí depende muito do uso que a pessoa vai fazer. A pessoa que pegou para usar, usou bem usado, usou de uma forma coerente, ela vai Não, explodir e de chega a resultado. emagrecer 30, 40, É, 50 quilos, e quem tem essa mentalidade de "vou mudar meu estilo de vida, vou ser magra", uhum. não volta a Mas ser você gorda. sabe, Giovana, eu até no consultório eu tenho mais 4 nutricionistas. Uhum. Então lá no consultório, esses dias eu chamei alguns deles e falei assim: "Olha, por que que você tá lá indo na rede social e ficando falando mal de Monjaro e das medicações? As medicações são muito boas. Por que que você fica lá brigando com ela e falando que ela é ruim, falando isso, falando aquilo, e nesse alerta todo, assim, por que que você não, explica como que deve ser feito o processo junto?" Porque o que a medicação entrega hoje, ela entrega facilmente para um paciente 10 quilos a 20 quilos em 2 meses. Não Uhum. é difícil desse resultado acontecer dependendo de quanto peso essa pessoa tem para perder, não é De verdade? quão Então, assim, determinada ela tá vamos supor, a também. pessoa está obesa, ela precisa perder 40 quilos. Em 2 meses ela vai perder 20. Você fala assim, aí com dieta, você consegue fazer isso só com alimentação e exercício em 2 meses? Olha, é difícil. Dá para eu contar na mão quantas vezes eu vi um paciente obeso, ele ter um resultado, assim, de perder 10 no mês, 10 no Uhum. outro, 10 no outro. Eu tenho um paciente que ele perdeu 58 quilos. Os primeiros 4 meses ele perdeu É. praticamente 40. É porque é muito Assim, fácil, sem né, você nada, tem muita massa de sem posse ali nada. pra É, perder, só que né. era um paciente que ele incrivelmente não tinha resistência insulinêmica, não tinha nenhum problema, ele não tinha problema no metabolismo basal. Quantos desses aparecem no teu consultório? Não é verdade? Muito É pouco. muito pouco que chega lá, o obeso sem um problema. Ele tinha um pouquinho de hipertensão e um pouquinho de apneia, sim, mas não era nada grave para um paciente que precisa perder 70 Sim. quilos, né? Então, assim, mas aí essa pessoa que está fazendo mau uso, igual você falou ali, igual você comentou, é 100% de certeza que ela vai ter o rebote. E o pessoal fica nessa, ah, vai dar rebote, pode dar rebote, pode dar rebote. Qualquer coisa. O rebote não é a medicação que dá. Sim, É o humano que usa ela que tem. exatamente. Não é É a verdade? É a gente gestão do usar a processo. gente usar a medicação e conscientizar as pessoas do que ela tem que de como Sim, ela tem que se alimentar, com né. certeza. Então, ensinar mesmo, pegar a medicação, trazer para o consultório, prescrever mesmo para os pacientes, mas conscientizar que eles têm que mudar o estilo de vida, fazer atividade física, Sim. mudar a alimentação, senão não vai. Até porque essa história dos nutricionistas que eu estava conversando com eles, eu falei, a gente não tem como concorrer Não tem. com esse efeito. Esse efeito, ele não é, as pessoas pensam que quem usa medicação emagrece porque come menos. Não,
tem todo um efeito celular Sim, que acelera o emagrecimento e que a gente não consegue só com a alimentação ter o mesmo nível de exatamente. efeito, né. Só que e o que que eu percebo no consultório, que quando você junta os 2, a pessoa emagrece de 50 a 100% a mais, é muita Uhum. coisa. Você usar uma medicação e emagrecer 10 quilos ou você usar uma medicação e você emagrecer 20. E emagrece sem ficar tão flácido, sem Isso, ficar com todos os efeitos colaterais, sim, então com todos os macro e micros necessários. exatamente, Tudo isso influencia muito. exatamente. Eu prescrevo bastante para minhas pacientes de lipedema, e às vezes eu falo: a dose, às vezes, não vai te fazer você de perder, sei lá, 10 quilos. Mas ela vai mudar o seu corpo de uma forma, porque é aquilo, faz uma mudança celular Sim, mesmo, ela é anti-inflamatória, ela te deixa de uma forma que você nunca iria é. conseguir só com dieta. Então aquela base que a gente fala: "Ai, a base do tratamento do lipedema é a alimentação". Uhum, Só com a dieta, é óbvio uhum. que com a dieta melhora muito, mas só com a dieta a pessoa não consegue. E é difícil manter só a Sim, dieta o resto da vida, é com muito certeza, difícil. com certeza. E daí as pessoas vão lá igual eu não sei se você chegou a assistir alguma coisa sobre a Yasmin Brunet no Fantástico. Não, não. Ah, passou uma matéria inteira sobre ela depois que ela saiu do Big Brother, que ela percebeu que ela tinha lipedema, que a perna dela era enorme, cheia de células de gordura. E daí depois de, sei lá, 6 meses ela apareceu magérrima. Tudo Zerada. bem, a Uhum, Yasmin ela é modelo, ela é esbelta, ela tem uma alimentação toda saudável, mas ela fez uso da medicação. E uhum, ela não deixou explícito isso no Fantástico, então é muito fácil a pessoa ir lá e falar: "Nossa, só com alimentação, só tratamento uhum, clínico, não precisa de nada, não usei hormônio, não usei nada", mas ela usou a tirzepatida na época, uhum. não falou pra ninguém depois que, né, que ela veio falando que fez uso, e mudou totalmente mesmo o corpo dela, muda Sim. mesmo, isso é uma coisa óbvia. No consultório, quando as pessoas, te queixam, assim, você atende bastante pessoa que tem lipedema? Olha, eu atendo, assim, não que elas vêm por conta de buscando lipedema necessariamente, Uhum. né, mas, é muito comum encontrar pessoas com lipedema no consultório sim. Você percebe que elas chegam falando: "Ai, mas eu sou tão magrinha na cintura e tenho Uhum. Um um quadril quadril desproporcional, maior, né. uma coxa Isso, maior". sim. Qual que é a abordagem clínica que você usa nesses É, casos? na verdade, assim, primeiro a gente precisa realmente identificar que isso é lipedema ali na Uhum, pessoa, né. A partir disso, até o que você estava falando ali sobre a alimentação ser uma ela ter um papel importante, mas ela não, resolver isso como igual a medicação ajuda uhum. na resolução, Sim. é realmente, por exemplo, assim, uma pessoa que tem lipedema, ela tem um processo extremamente diferente de um sobrepeso normal, né. Então, porque um sobrepeso normal, igual eu falei, você corrige algumas condições ali que a pessoa tem, e aí ela surfa no emagrecimento a Aham, partir dessa aham. correção. Sim. O lipedema não, o lipedema, ela é um estado que esse processo ele é contínuo. Uhum. Então, a pessoa quando ela tem o lipedema, ela não tem uma pausa, assim, para que, eu faço a dieta 2 meses, paro 1 mês e naquele mês que ela para, o lipedema, né, as células, elas voltam a ficar Volta. extremamente inflamadas, Aham. né. Então, enquanto ela está fazendo, vai tendo uma melhoria, e assim que ela para, aquilo ali piora Sim. muito rápido. É uma doença injusta, né, é muito Exatamente. Então a injusto. gente vê que assim, não é uma doença. Então uma doença ali naquelas células ali, né, é uma doença ali que tem uma amplitude um pouco maior. E aí a gente percebe que, o que que a gente normalmente sugere é a dieta anti-inflamatória mesmo, né. Então e quando a gente fala dieta anti-inflamatória, Giovana, a gente parte do princípio de, evitar o consumo de alimentos inflamatórios. Álcool, açúcares, né, então frituras, coisas que isso tem um papel muito importante sobre esse processo, né. Então Uhum. não só o que a gente entra, mas o que deixa de entrar e a frequência com que deixa de entrar, porque, igual você colocou ali, é muito difícil você seguir uma dieta para o resto da vida. Aí você vai buscar na literatura, a literatura tá batendo aonde? Em dieta low carb, em dieta cetogênica. Uhum. Então, assim, quem consegue fazer uma dieta cetogênica a vida inteira? Exatamente. Você vai achar na internet uma comunidade ali de É. pessoas que fazem até. Os da selva, que hoje estão na moda, né? Então, assim, tem uma galera ali que
bate no peito e fala que faz. Beleza, você faz quanto tempo? 2 meses, 3, 4. Agora, eu não tô falando de 4 meses, eu tô falando de você A vida ficar inteira. 3 anos, É. 4. Então, eu acho que aí também mora um problema, Uhum. sabe, da área da saúde, da ciência, em ficar buscando, algumas soluções, né, que muito possivelmente elas não vão ser permanentes. Uhum. E então, assim, a gente tenta criar um contexto e um estilo de vida saudável e mais sustentável. É, eu sempre digo assim, eu não gosto de fazer terrorismo nutricional com os pacientes e com ninguém ao meu redor, mas também não pode ser oba-oba samba house. Tem que ser uma coisa muito bem estabelecida. Eu vi uma Sim. vez na internet uma, uma moça falando assim, fazendo uma pergunta, né? Uma caixinha de pergunta, daí a caixinha de pergunta era assim: ai, quantas refeições livres você tem por semana? Daí ela pegou e falou assim: querida, pra manter o estilo de vida que eu quero, que eu gosto, a minha próxima refeição livre vai ser daqui 1 mês e meio no aniversário do meu sobrinho. Uhum. Então, assim, óbvio, 1 mês e meio é bem drástico. Mas é exatamente isso, é você ter consciência de que, olha, é o aniversário do meu sobrinho, eu vou comer minha bolinha de queijo, meu Uhum. risoles, vou tomar minha coca, né? Mas durante esse 1 mês, não. Durante esse 1 mês eu vou, focar e fazer minha Meu rotina, processo, né. minha rotina. E eu acho que depois que você, estabelece uma rotina, é muito fácil de seguir. Em casa a gente tem Uhum. uma rotina bem estabelecida, a gente sai da dieta, óbvio, algumas vezes, mas é fácil você seguir, né. Uhum. Inclusive, eu dou receitas para minhas pacientes, porque, falo assim: "Olha, eu tentei, dá certo, vou te dar a receita porque deu certo". Hoje de manhã eu vindo para cá recebi um vídeo de uma paciente minha que fez o pão e deu certo, Que legal. sabe. Então assim, essa troca é muito gostosa, mas tem que ser uma rotina. Uhum. Tem muita gente também que usa como muleta, metabolismo lento. Eu mesmo Uhum. sempre falava: "Ah, eu tenho metabolismo lento". Eu, depois que a minha mãe, faleceu, eu desenvolvi hipotireoidismo, psicossomático mesmo. Então eu sempre falava: "Ah, eu tô gordinha porque eu tenho hipotireoidismo, porque o meu metabolismo é lento". Você, embasamento científico e no que você acredita, os 2. Você acha que existe mesmo ou as pessoas ainda usam isso como desculpa confortável pra, enfim, falar: "Ah, é muito difícil de emagrecer"? Aham. Bom, existe, tá. Então, até porque no consultório eu tenho uma calorimetria. Uhum, E ali, a calorimetria é um aparelho que ela mede a taxa de metabolismo basal. uhum, Então, por exemplo, assim, eu até, modo de dizer, critico quem fala que não existe. uhum. Porque hoje a gente entra na internet e algumas pessoas que têm um discurso muito motivacional, só de Sim. força, foco e fé, eles batem ali em você como se fosse uma frescura sua não Aham. conseguir Ai, falta de emagrecer. vontade, Falta de vergonha na vontade. cara. E Vai lá lá e e lá e é faz. diferente, assim, por exemplo, é um aparelho que eu sempre quis ter, demorei pra comprar, enfim. Uhum, E depois que eu comprei o aparelho, minha cabeça fez assim, puf. Por quê? Porque as pessoas que aparecem no meu consultório, normalmente, elas já tentaram emagrecer várias vezes em vários lugares. Aí você puxa uma taxa metabólica que segundo um cálculo ou segundo uma bioimpedância, a bioimpedância vai lá e mostra ali, ó, TMB, 1.500 calorias, mas aquela pessoa tá ali gastando 800. uhum. Aí você fala assim: "Nossa, mas dá para gastar 800". Tem gente que gasta 500 calorias. Você imagina? Uma pessoa chegar com sobrepeso e estar gastando 500 No dia calorias inteiro. o dia inteiro, porque aquele metabolismo está extremamente adaptado, Uhum. inflamado, né, então para o corpo, até brinco assim, eu falo assim: "Gente, para o corpo é fichinha ele se adaptar". Se tem gente que passa fome, vive com uma bolacha, o corpo não morre, ele vai desligando aos poucos, mas ele não morre. Imagina você que tá lá comendo ali, sabe, de vez em quando você come um fast food, de vez em quando você come carne todos os dias, mas você fez uma restrição e você come pouco. Não, ele passa a tirar isso de letra. Então, assim, eu tenho números para falar que o metabolismo ele desacelera. Mas é legal que conforme você vai corrigindo esse processo de saúde, esse metabolismo passa a melhorar também com o passar do tempo. Só que o problema é que essa melhora do metabolismo, ela não é tão rápida assim, Uhum. E tem entende? como a gente corrigir isso então? Tem, com Com certeza, com assim. com A gente dieta, corrige isso com adaptações. alimentação, a gente corrige isso melhorando o sono. Meio clichê falar isso. Até, assim, é uma pena eu poder falar assim: "Olha, gente, é alimentação, sono e exercício", porque, Uhum. na verdade, é o que a Mas gente é vê é há o anos em vários é. lugares,
né. Então só que, realmente, assim, quando você levanta esses dados e você vê que principalmente, por exemplo, assim, você vê que é um problema biológico, ele não é um problema, psicológico, de uma Uhum. pessoa preguiçosa, Uhum. ele é um problema biológico, Sim. né. Por isso que, as pessoas, às vezes, elas podem seguir a mesma dieta e não ter o mesmo resultado. Uhum. Seguir o mesmo tanto de calorias e não ter o mesmo resultado, seguir o mesmo treino e não ter o mesmo resultado, porque a biologia dessas pessoas é extremamente diferente. Então, assim, o que acontece ali é que muitas vezes a gente consegue ver alguns dados ali dentro da calorimetria que é o quê? Que mostra que o sistema energético da pessoa, ele tá ele tá funcionando de uma forma incoerente, incorreta. Uhum. Então a pessoa deveria predominantemente estar gastando mais gordura e de repente ela está gastando mais carboidrato. Então você vê que tem um ciclo ali das mitocôndrias que ele não está funcionando do jeito que ele deveria. E Sim. mitocôndria é a célula que faz a combustão das fontes energéticas, da gordura e do carboidrato, Aham. né? É engraçado, você falou que depois que você comprou o aparelho, sua cabeça abriu, né. Eh, Algumas mudanças que eu fiz na minha vida, no decorrer da vida, fizeram também eu mudar como eu via Condutas. as minhas condutas dentro do consultório. Por exemplo, eh, eu sempre fui de dormir tarde, eu achava que eu era uma pessoa noturna. Mentira, a gente não é programado para trabalhar à noite, para ficar Uhum. acordado à noite, o nosso corpo tem que descansar. Sim, Então, eu batia no peito e falava: "Ah, eu produzo à noite, eu sou melhor à noite". Eu ainda continuo sem gostar de acordar cedo, mas assim, não dá pra produzir à noite, você não consegue produzir à noite, você tem que dormir à noite, você tem que dormir cedo, você tem que programar o seu corpo pra deitar cedo e já engatar num sono, porque se você não tiver um sono bom, você não vai emagrecer. Não vai, sim. você não vai emagrecer. Fiz um vídeo recentemente, porque o meu marido, ele ronca muito. E a gente procurou ajuda, né, no otorrino, fez a cirurgia, deu certo, mas também não deu muito certo, enfim. E daí procuramos ajuda com o CPAP. E ele Uhum. era daquele tipo de pessoa que batia no peito e falava: "Eu durmo super bem". Não, quem não dormia bem era eu, porque ele roncava e virava um liquidificador na cama. Uhum. E a gente começou a usar o CPAP, ele começou a usar o CPAP. Ele dorme igual um anjo. E daí, depois de uma semana já usando, ele já falou: "Ah, eu me sinto mais produtivo, eu acordo Acorda bem disposto. disposto". Apesar dele já acordava antes disposto, porque ele é enérgico de manhã, ele disse que, mudou muito a Melhorou. produtividade dele durante o dia. E como ele sempre dormiu cedo e acordou cedo, eu tive que entrar no ritmo da casa. Então depois que a gente casou, eu tive que dormir cedo e acordar cedo junto com ele. E a minha produtividade também mudou, apesar de eu ainda não gostar de acordar cedo. Uhum. E eu ainda, quando, posso, durmo ainda um pouco mais tarde, porque igual o músculo tem memória, Uhum. gordura também tem memória, então a gente tende a sempre, voltar a engordar, né, do mesmo jeito que quando a gente para a academia, perde músculo, quando volta, ele volta a crescer Mais rápido, rápido. a gente sempre quem foi obeso, sempre tende a voltar a ser obeso. E eu Uhum. falo por mim mesmo, eu nunca mais quero ser gorda na minha vida, eu tenho um medo, assim, é uma coisa assim, eu tenho um medo de voltar a ser gorda. E o corpo vai voltar, então quando eu começo a engordar eu falo: melhor não", né. Uhum. Então, a questão do regular o sono, que antes eu achava que era balela, hoje em Uhum. dia eu bato na tecla e eu converso com as pacientes assim: "Que horas você dorme? Então vamos Uhum. tentar fazer o seguinte, vamos tentar mudar esse exercício pra cá, fazer tal coisa, comer tal coisa, colocar o filho pra dormir tal hora, pra você conseguir estar na cama pelo menos 9h30". Então assim, é engraçado como o que a gente vivencia durante a nossa vida influencia também como a gente, orienta os outros, Com certeza. né. Como a gente consegue, Mas você sentiu na pele, né, é aquilo lá que eu falei, a dor veio, né, o CPAP, todo esse processo, é aquela história que eu estava falando sobre a dor. uhum, E por mais que eu até falei assim: "Ó, nossa, é uma pena falar isso, né, que é uma coisa tão clichê que a gente escuta todo dia", mas a partir do momento que você vive algum tipo de privação de sono ou aquilo ali gera para você em algum resultado sobre o seu sistema energético, e você realmente implementa aquilo ali, você vê você pensa assim: "Nossa, realmente dormir é muito bom mesmo". Dormir repara lá os meus hormônios, repara os meus hormônios, ele faz com que eu tenha uma produção adequada de hormônios da tireoide, de hormônios sexuais, né, enfim, de várias coisas. E aí você vê que, poxa, não é clichê,
As pessoas estão ali entregando soluções, a ciência também está falando que aquilo ali funciona, Uhum, mas às vezes a gente não está com vontade de fazer aquilo. Por quê? Porque é mais gostoso você estender o seu período noturno, para quem é uhum, noturno, assistir um pouquinho de televisão, mexer um pouquinho no seu celular, para dar um tempinho para você viver algumas coisas que você quer viver naquele dia, uhum. e você dorme um pouco mais tarde. Porque Com você vai certeza. conseguir tocar o dia do mesmo jeito, Aham. só que igual o seu esposo sentiu, só que a qualidade com que você vai tocar é diferente. E às vezes só pela qualidade ser diferente, às vezes a gente consegue ter mais o quê? Mais intensidade, mais velocidade nas nossas tarefas ao longo do dia. Com E essas certeza. E tarefas ao longo e a produtividade, gente né. melhorando a produtividade nossa, por exemplo, eu vou contar um case bobo, assim, eu atendi um menino que ele fazia vestibular. Uhum. E ele estava fazendo vestibular para medicina, enfim. E como que é a gestão dessas pessoas que fazem vestibular para medicina, você sabe me dizer? Estuda, da hora que acorda, da hora que dorme, dorme que horas? Dorme às 10, 11, vai estudar até às 11. Eu falei para ele assim, ó, falei: "Leonardo, a gente precisa, eu preciso que você faça um pouco de exercício, eu preciso que faça isso, que você faça aquilo". Enfim, a gente ajustou a rotina, igual você comentou. Às 7 horas da noite, ele conseguia bater a meta de estudos dele. Então, depois das 7 ele conseguia ainda fazer algumas atividades e dormir um pouco mais cedo. Então, nós ganhamos ali mais ou menos 3, 4 horas. Resultado, ele passou no vestibular, passou na Santa Casa, passou no Einstein. E Nossa, ele fala assim: se não fosse a dieta, eu não teria passado. Mas, na verdade, o que a gente mudou foi o, mudou o estilo de o sistema dele. aham. Né? A gente mudou um sistema e uma rotina. É engraçado a gente pensar que o cortisol é só um número, né, mas quando a gente não tá, quando a gente não dorme bem, o nosso cortisol vai nas alturas, né. Fala: "Ah, cortisol é só um número, você vai dosar o cortisol, não serve pra nada". Mas se a gente não dorme bem, o cortisol vai nas alturas. Se você Uhum. tá com cortisol nas alturas, você tá todo inflamado, todo com falta de concentração, daí você vai lá e pergunta: "Ah, é TDAH, é autismo, é não sei o quê", quando você vai ver é todo um descontrole de sono, de exercício, né, se você não gasta energia, você também não vai ficar cansado o bastante pra poder dormir bem, né, então daí a pessoa fica lá rodando, rodando, enfim, é ainda um tema muito complexo, né, mas que é Sim. muito legal e eu acho que só depois que você percebe isso, tanto a gente como profissional percebe isso Uhum. para poder passar para os pacientes, quanto eles, né, Sim. porque, o exemplo em casa foi, assim, muito engraçado, porque ele sempre falou que era produtivo, que acordava Uhum. às 5 da manhã super bem, É dentro da percepção dele, da né, percepção dele. do que é ser produtivo para ele, né. Mas eu Exatamente. até falo assim, desculpa te cortar, Giovana, que a pessoa fazer uma alimentação saudável e ela se aprofundar um pouco mais nisso, ela sair da camada superficial e se aprofundar, é algo que é um caminho sem volta. É sem volta. É sem volta, porque depois que você experiencia ter mais produtividade, ser mais disposto, ser mais ativo, ter mais energia, né? Tudo que ela Sim. ter uma imunidade melhor, ficar menos doente, tudo depois que você experiencia isso e você para de fazer essa alimentação, para de ter esses cuidados e você volta para trás e você passa a ficar cansado de novo, Uhum. aí você percebe que não, aquilo ali que eu imaginava que era disposto, não era Uhum. disposto. É bem menos Isso disposto é do que eu consigo muito ficar, verdade. que é o que ele vive hoje, Aham. né. Então hoje mudou a percepção Sim. dele, mudou o parâmetro dele, mudou a percepção. Então, com certeza ele vai querer dormir bem, o máximo que ele pode agora, Aham. e quando ele não dormir bem, vai doer mais nele, Vai. né. Vai E doer. doer é o clique. É, exatamente. Agora, se você pudesse dar um conselho pra quem quer emagrecer, ou não emagrecer, mudar o estilo de vida, porque às vezes tem muitas magras que comem super mal, né. Então come hambúrguer, come batata frita, come fritura, come pizza toda semana e são magras. Não é nosso intuito aqui não é só perder peso, mas se você pudesse dar um conselho, para as mulheres que querem mudar o estilo de vida, por onde começar? Eu começaria pelas compras, pelo ambiente, pela casa, em pequenos movimentos. Não precisa ser em movimentos bruscos, isso depende muito de como cada pessoa vê a necessidade e tem motivação para isso, mas eu diria assim, sabe aquele, sei lá, você leva um pote de doce de leite para sua casa, né, que hoje o pessoal da minha área está indicando para levar para casa. Se você, sei lá, ou um pote de Nutella que você costuma ter ali todo Sim. dia, Uhum. inevitavelmente ali na sua casa. Vamos parar de comprar para ter todo dia? Ou vamos comprar um menor?
para ele acabar mais rápido e você voltar para comprar só depois, sabe? Eu acho que o problema é muita gente já fez dieta já. Muita gente não fez, mas muita gente já fez. O problema é assim, e normalmente a associação que nós fizemos com o passar do tempo com dieta e com estilo de vida não é uma associação assim de, nossa, eu vou começar a fazer uma coisa muito gostosa. Aham, Ela é, exatamente. nossa, eu vou começar a fazer uma coisa muito difícil. Então, mas eu também vejo o quê? Que as pessoas, elas normalmente batem em cima de um processo muito perfeccionista. Eles querem, assim, desenhar um quadro lindo, maravilhoso e perfeito e alcançar aquilo ali da noite para o dia, sendo que aquilo ali é construído. Então, Uhum. eu digo para essa pessoa assim: não, sobe um degrau de cada vez. Aham. Né? Então, mas você começa mudando o seu ecossistema da sua casa. Porque o nosso ambiente, ele é um dos maiores, ele é o maior determinante para a mudança do nosso comportamento. Você falou Então uma coisa comece por que aí. uhum, que me pega muito, porque eu acho que o ambiente ele muda não só a parte alimentar, como a forma que você pensa. Então aquela coisa, me diz com quem andas que te direis quem és. Também. É uma coisa que se você sempre tá com pessoas que não se alimentam bem, que fumam, que bebem, que vão pra balada, enfim, que não estão naquele ritmo, você tem que podar, Sim. literalmente tem que cortar esse tipo de pessoa ao seu redor pra você poder ser focado. Igual, eu não estou consumindo glúten. Eu levo meu lanche aonde eu tô. Eu Uhum. sempre levo. E as pessoas sempre falam, Legal. ai, ficam zoando, né? Tipo assim, ai, esse bolo aqui é sem glúten, pode comer, Uhum, sabe? uhum. Igual eu também sou vegetariana e durante É, que 20 anos, legal. faz 20 anos que eu ouço a mesma piada, sabe? Uhum, Ai, esse porco aqui come mato, uhum. pode comer. Então, você mudar o seu ambiente facilita muito, assim. Ou você fica excluso por um tempo e, né, coloca sua mente em organiza bem a sua mente, ou você literalmente muda a sua tribo, porque Sim. senão você vai sempre estar comendo a É, batata frita, o esse lanche do final do dia. esse é um ponto bem legal, assim, de você buscar, pessoas e recursos em pessoas que fazem o que você está almejando fazer, Uhum. né. Então, por exemplo, se você lá desde o início, de quando você tomou a decisão de virar vegetariana, se conectasse com pessoas vegetarianas, o processo, a fluidez do processo seria muito maior, né. Então, com certeza, quando você decidiu se tornar, você bateu uma cabecinha ali, Muito, né. muito. Engordei, Você porque voltou daí você para só casa come com massa, né. fome um É. dia, ou só comeu massa, ou comeu muita Sim, fritura, sei chorei lá, já em coisas restaurante assim. porque não tinha coisa pra eu comer. E o pior de tudo é que o meu próprio pai ainda me zoa. Uhum. Há 20 anos ele ainda me zoa. Então, assim, as pessoas não aceitam a sua mudança. Então você tem que ficar muito firme no que você acredita. Sim, sim. E é o que você falou, dieta não é uma coisa gostosa de fazer. As pessoas Uhum. mas quem sabe se a gente mudar o nome dieta e mudar pra uma coisa que seja a sua nova versão. Essa é a minha Sim. nova versão, tô na minha nova versão. Então eu não consumo álcool, não consumo açúcar, enfim, estou Uhum. tentando mudar, pra ser A melhor, não pra percepção, né. mostrar para os outros que eu sou alguma coisa, pra eu me sentir melhor Sim, mesmo, né. sim. É, o objetivo principal é esse mesmo, Sempre né. aham, sempre a pessoa. E não os outros, Exatamente, né. Não colocar a exatamente. cara na internet e falar: "Ah, eu não consumo glúten", ou enfim, Sim, qualquer outra sim. Tem que coisa. ter Tem um que objetivo, uma finalidade, uhum, né, do porquê sim, do porquê não, uhum. não é verdade? Muito legal. Nossa, daria pra gente conversar muito ainda Daria. sobre esse assunto, muito legal. Eu agradeço muito pela sua presença, Ah, gostei eu que agradeço muito, o muito convite. mesmo, e vamos ter outras vezes, porque tem muito assunto ainda pra conversar. Não, beleza, conte comigo, Muito tá. obrigada. Obrigado.